Vamos abrir em Lucas, no capítulo 11. Lucas 11, e a gente vai ler do versículo 9 ao 13. Vamos ler juntos? Em alta voz? Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Pai, fala conosco mais uma vez nessa manhã, e que a Tua palavra alcance o nosso coração e traga a Tua vontade para a nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Obrigado. Eu creio que uma das coisas mais difíceis na vida cristã é termos uma vida de oração. A gente começa a orar, mas a gente desiste de orar. A gente se programa para orar por um tempo, mas o nosso tempo, na maioria das vezes, é bem mais reduzido do que aquele que nós imaginamos que iríamos ter. Muitas pessoas têm facilidade para orar. Muitas pessoas têm uma vida de oração regrada. Ora constantemente. Entende que tudo precisa ser motivo de oração. Outras pessoas vivem a agonia de não conseguir orar. Entende a necessidade, sabe que precisa, mas não consegue. Se deixa levar pelas atividades do seu dia, pela sua rotina, cada vez mais intensa, e não ora. Já existem outras pessoas que já não se importam com a oração mesmo. Levam a sua vida e deixando sempre essa postura de oração de lado. Nós temos 3 meios de graça. Nós temos a oração, nós temos a palavra e nós temos os sacramentos, que é o batismo e a ceia. A palavra a gente lê, a palavra a gente ouve. Constantemente, de uma forma ou de outra, nós estamos lendo a palavra, nós estamos ouvindo. Os sacramentos a gente também faz parte. Fomos batizados um dia e participamos frequentemente da ceia. Agora, a oração é algo que muitas vezes se torna difícil. É algo que muitas vezes se torna muito complicado na nossa vida e tantas vezes está fora da nossa rotina. Muitas vezes a oração é a última instância que a gente recorre. Quando a gente enfrenta alguma dificuldade da nossa vida, a gente vai usando nossas habilidades. Vai falando com um amigo, com outro, com um irmão que liga para não sei quem, usando a nossa influência, a nossa experiência, vamos tentando dar um jeito. E só quando todos os recursos se esgotam, é que muitas vezes a gente se lembra que havia uma coisa que a gente deveria ter feito lá atrás, no início, mas a gente só deixou para o final, quando os recursos foram embora, que é a oração. E nesse texto que nós lemos, nós temos pelo menos 4 lições básicas. A primeira lição é a ordem de Jesus. E eu peço que você deixe esse texto aberto no seu colo, porque a gente vai acompanhar esse texto até o fim.
Veja aqui que esse texto usa 3 verbos no imperativo. O primeiro verbo é pedir. Pedir. Pedi, buscai e batei. São verbos que estão no imperativo, mostrando para mim e para você que orar não é uma opção. Orar é uma ordem. Orar é um mandamento. Ou seja, quando eu não oro, eu estou pecando. É o pecado da omissão. É o pecado da omissão, o pecado da desobediência em orar. E é interessante demais porque esses 3 verbos aqui, pedir, buscar e bater, eles são 3 verbos diferentes. Porque pedir é uma coisa, buscar é outra e bater é outra. São 3 verbos diferentes, mas eles têm um sentido sequencial, dando para nós uma ideia de perseverança. Uma ideia de perseverança. O verbo pedir aqui, quando ele diz pedis e recebereis, no grego indica que para você pedir, você tem que ter humildade. Para você pedir, você tem que ter consciência da sua necessidade. Você está necessitado e por isso você pede. A ideia aqui é essa. Que para você pedir, você tem que ter consciência de que aquele a quem você está pedindo é superior a você. E para isso você tem que ter fé. O verbo buscar, quando o texto diz busquem e encontrarão, é o mesmo que pedir com insistência. É pedir e agir. Busquem. Ou seja, não apenas peçam, mas vá em sentido aquilo que você quer, aquilo que você precisa. É buscar e agir. E ele termina aqui com o verbo bater. Batei e a porta vos será aberta. O verbo bater indica de quando você chega na porta do castelo do rei e você bate a porta insistentemente. Veja que Jesus então aqui está dando essa ordem para a gente: peçam, busquem, batam, ou seja, insistam, perseverem. E é interessante que depois que ele dá essa ordem, ele faz uma promessa. Depois que Jesus dá uma ordem, ele dá também uma garantia. Ele faz uma promessa, ele diz: todo aquele que pede, recebe. Pedi e vos será dado. Ele dá uma ordem: busquem, e a promessa: se buscar, vocês encontrarão. Ele dá uma ordem: batam, porque se você bater, tem uma promessa, que é qual? A porta vos será aberta. Significa que não existe oração que não tenha uma resposta de Deus. Não existe oração que não tenha uma resposta de Deus. Se eu oro, Deus ouve a minha oração e Deus atende a minha oração. Mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não perceba, mesmo que eu não veja, não existe oração que o Senhor não ouça e que Ele não atenda. Salmo 66, o salmista faz aqui uma afirmação de uma forma maravilhosa. No versículo 17, ele diz: a Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus tem me ouvido, e Ele me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, e nem aparta de mim a sua graça. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, e nem aparta de mim a sua graça. Amém, irmãos? Então, no texto, você tem um mandamento, você tem uma promessa, e essa promessa descrita em Lucas 11, versículo 9, ela é repetida no versículo 10. Veja aí: pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á.
Depois de ordenar, e ainda depois de oferecer as promessas, garantias, através da sua palavra, Jesus vai fazer aqui uma comparação, veja aí. Ele faz uma comparação e um contraste. A comparação é que todo pai, seja o pai humano, ou seja o pai celestial, todo pai sempre quer o melhor para o seu filho. Todo pai sempre quer o melhor para o seu filho. Veja o que Jesus está falando aqui no versículo 11. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Qual é o pai que, em vez de dar o melhor para o seu filho, ele pode dar o melhor para o seu filho, ele vai dar o pior? Ou seja, todo pai quer dar o melhor para o seu filho. Ele não quer prejudicar o seu filho. Mas aí vem o versículo 13. E esse versículo 13 é o que chamaríamos do pulo do gato da oração. Ou seja, o segredo da oração. Porque diz assim: ora, se vós que sois maus, é o contraste que ele faz, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então aqui ele faz um contraste do Pai terreno com o Pai Celestial. O Pai terreno é impotente diante dos pedidos dos seus filhos. Às vezes um filho pede uma coisa ao pai que o pai não pode dar. Mas o Pai Celestial é todo poderoso. E Ele tem poder, Ele tem capacidade de dar qualquer coisa que Ele quiser aos seus filhos. O Pai terreno é limitado, mas o Pai Celestial é ilimitado. O Pai terreno é um ignorante. O Pai terreno não sabe nada. Pensa muitas vezes que sabe, mas não sabe nada. Mas o Pai Celestial é sábio. O Pai Celestial é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente, todo o poder pertence a Ele. O Pai Celestial não está preso ao tempo. Escuta isso. O Pai Celestial sabe o que vai acontecer comigo e com você todos os dias da nossa vida. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram contados e escritos quando nenhum deles ainda havia. Tudo o que vai acontecer conosco, Deus já sabe. Amém, irmãos? Ele sabe tudo. O Pai terreno não sabe nada. O Pai Celestial sabe tudo. O Pai terreno é impaciente. E muitas vezes o pai dá logo para o filho, é para ver se o filho para de pedir as coisas. Tem filho que insiste muito com o pai, e o pai às vezes dá para se ver livre do filho. Toma isso aqui logo, então sai. Pronto, chega. Somos impacientes, mas o Pai Celestial é paciente. O Pai Celestial é longânimo. O Pai Celestial é imutável. Nós tratamos de uma forma hoje, amanhã a gente trata de outra. Mas Deus não trata a gente de uma forma hoje e amanhã Ele trata de outra. Deus nos trata do mesmo jeito. Deus nos trata de maneira misericordiosa, de maneira graciosa, bondosa, justa. Ele não muda, Ele é imutável. Ele não tem um jeito hoje e amanhã Ele tem outro jeito. Não, Ele é perene. Ele é perene. O Pai terreno tem os seus limites de recursos. Mas o Pai Celestial,
ele é extremamente ilimitado. E por isso Paulo diz que ele é poderoso para nos dar infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Você pensa, você pede, ele tem poder para dar aquilo que você pensa e pede, mas não só isso, ele pode dar muito mais do que a sua mente consegue alcançar. Infinitamente mais. Agora, irmãos, a pergunta que eu faço é, olhe para o seu texto, por que Jesus ele termina o texto dizendo, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo? Nenhum pai terreno pode dar o Espírito Santo, só o Pai Celestial. Lá em Mateus 7,11, que é um texto que conta a mesma história aqui, Mateus 7,11, ele diz que o Pai nos dará boas coisas. Por que Jesus está colocando isso aqui? Porque o texto fala de pão, de peixe, de ovo, mas o foco de Jesus não é esse. A tônica dessa mensagem não é essa. O foco principal de Jesus não está aqui. Jesus não está falando de necessidades materiais, efêmeras. Jesus não está falando de coisas passageiras. Bom, então o que ele está falando? Está falando que o nosso Pai é tão bom, que o nosso Pai Celestial é tão bom, que Ele sabe que a nossa maior necessidade, a maior necessidade que você tem, a maior necessidade que eu tenho, é do Espírito Santo. Ele sabe disso. Muitas vezes nós não sabemos. Muitas vezes o que nós entendemos é que a maior necessidade é de roupa. A nossa maior necessidade é de melhorar o nosso carro. A nossa maior necessidade é de ter um emprego, é de melhorar os nossos ganhos. É de fazer uma viagem. Ah, pastor, minha maior necessidade agora é de fazer uma viagem, descansar. Tudo bem que de um certo modo possa ser tudo isso sim. Mas ele sabe que a nossa profunda necessidade não são dessas coisas, mas do Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo. Quando na nossa conversão, nós recebemos o Espírito Santo ali. Mas nós temos que, cada dia da nossa vida, buscar o enchimento do Espírito Santo. Buscar o transbordar do Espírito Santo. Buscar o poder do Espírito Santo. Buscar a plenitude do Espírito Santo. Não é só saber que eu sou a habitação do Espírito Santo e pronto, agora eu sigo a minha vida normalmente. Não, Ele já habita em mim. Agora, através da minha busca, através da minha santificação, através da minha intimidade com Deus, eu vou buscar ser cheio desse Espírito. Eu vou buscar transbordar desse Espírito. E aqui tem uma coisa interessantíssima, porque eu não consigo pedir, buscar e bater. Por que eu não consigo pedir, buscar e bater? Se são ordens, são mandamentos para mim, e eu preciso de fazer isso todo dia, por que eu não consigo isso? Qual é a relação que existe entre a oração e o Espírito Santo? E aqui nós vamos encontrar uma lição maravilhosa. Vamos encontrar uma lição maravilhosa, porque só a partir do momento que o Espírito Santo entra no meu coração, é que passa a existir em mim um cristão verdadeiro. Ser cristão não é ir à igreja, não é dar dízimo e oferta. Ser cristão não é cantar louvores, não é ler a Bíblia nem orar. Eu só sou cristão a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar na minha vida. Porque você sabe, talvez melhor do que eu, que tem gente que vai à igreja, que dá dízimo e oferta, que lê Bíblia, que ora e que canta, e que não vale nada. Mas quando o Espírito Santo vem, e quando o Espírito Santo habita em nós, ele transforma a nossa vida. E aí você não fala como antes mais. E aí você não se veste mais como antes. E aí os meios que te davam prazer antes já não te dá hoje mais.
E aí aquilo que te satisfazia no mundo já não satisfaz hoje mais. E aí a sua postura muda, a sua linguagem muda. E aí as suas palavras mudam, o seu comportamento muda, a sua maneira de pensar e de agir muda. Porque agora o Espírito Santo passou a fazer morada em mim. Então entenda isso, é só na força do Espírito Santo, é só no poder do Espírito Santo, é só na capacitação do Espírito Santo, é que eu posso ser uma pessoa de oração. Se eu não sou uma pessoa de oração, é porque falta em mim a força do Espírito Santo, falta em mim o poder do Espírito Santo. Talvez o que falta em mim seja a conversão. Porque não há como eu me declarar um convertido e alguém que seja habitação do Espírito Santo, se eu desprezo a oração. Tem alguma coisa errada nisso? Se eu tenho o Espírito Santo, por meio desse Espírito Santo, Deus vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Tudo. Eu vou pedir que você abra o livro do profeta Zacarias. Marque esse texto que a gente está agora, porque logo, logo a gente volta nele. Mas dá um pulo em Zacarias. No capítulo 12, versículo 10, a gente vai ler essa passagem juntos. Um teólogo dos séculos passados, chamado John Owen, ele escreveu diversas obras com o tema sobre o Espírito Santo, sobre oração. Ele escreveu um livro sobre a importância do Espírito Santo para a vida de oração. E ele cita em um dado momento o texto de Zacarias. Veja o que diz o texto, Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias 12 e 10. Quero chamar a atenção sua para essa expressão: derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Se você tiver uma caneta, um lápis, grifa essa parte. Derramarei o Espírito da graça e de súplicas, em Zacarias 12 e 10. Porque o Espírito da graça e de súplicas é o Espírito Santo. Quando ele diz derramarei o Espírito da graça e de súplicas, ele está dizendo derramarei o Espírito Santo sobre você. Derramarei o Espírito da graça. Aonde a graça chega, a oração chega também. Se a graça de Deus chegar na tua vida, a oração precisa estar presente na tua vida. Se a graça de Deus está presente na sua vida, o Espírito da graça está presente, o Espírito de súplicas também precisa estar, que é a oração. O Espírito da graça significa que todas as bênçãos da graça que estão em Jesus, elas são trazidas pelo Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida. Foi o Espírito Santo quem regenerou você, quem fez você nascer de novo. É o Espírito Santo que dia a dia está santificando você. E é o Espírito Santo que um dia, quando você passar dessa vida para outra, ele vai glorificar você. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus é o mesmo que também nos ressuscitará. E esse Espírito Santo, ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós, ele não está do nosso lado, ele não caminha conosco, ele não vai nos acompanhando, não, ele habita dentro de nós. Nós somos morada desse Espírito. Onde você está indo? O que você está fazendo? O que você está pensando? O que você está sentindo? Quais são suas intenções? Quais são seus planos? O Espírito Santo habita em você. E ele sabe tudo, ele vê tudo. Veja como que é
interessante, Atos 9, 11, Paulo é convertido. Você conhece a história de Atos 9. Paulo vai para o caminho de Damasco, e aí aparece um clarão, uma luz muito forte, ele cai por terra. Quem está ali? É Jesus. Paulo levanta convertido. Atos dos Apóstolos 9:11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe, vai para a rua chamada direita, e na casa de Judas você procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ele está orando. Veja que naquele momento que Paulo é convertido, aquele momento em que a graça de Jesus chega na vida de Paulo, a oração também chega, porque aonde a graça chega, a oração também chega. Vai lá, você vai encontrar um homem, ele está lá na casa de Judas, ele se chama Saulo, mas é apelidado de Tarso. Eu vou te dar uma referência que você não vai errar. A minha graça chegou na vida dele, está convertido. Chega lá, você vai encontrar, ele está orando. Porque aonde a graça chega, a oração chega também. Amém, irmãos? E aqui no texto de Lucas 11, que é o texto que nós estamos, você tem a ordem para orar. Você tem a promessa de que a oração vai ser respondida. Todo aquele que pede, recebe. Você tem a garantia. A quem você está orando, Ele é o Pai Celestial, Ele é poderoso para dar a você tudo aquilo que você precisa. O que você precisa hoje? Qual é a sua maior necessidade hoje? Ele tem poder de dar a você tudo aquilo que você precisa. Mas Ele está dizendo aqui, eu quero que vocês orem, não pedindo sapato, roupa, casa, carro, salário, bens. Eu quero que vocês orem pedindo o Espírito Santo. Porque, na verdade, é o Espírito Santo quem ora por nós. Na verdade, é o Espírito Santo quem intercede por nós. Na verdade, nós não sabemos orar como convém. E é o Espírito Santo quem nos capacita a orar. É Ele quem coloca as palavras certas nos nossos lábios. Agora a pergunta que eu faço para vocês é: por que nós não oramos, mesmo tendo o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Por que nós não oramos? Porque a gente quer orar com a nossa força. Porque a gente quer orar pela nossa capacidade. E nós não temos forças para orar. E nós não temos capacidade para orar. Nós nunca conseguiremos orar. Nós nunca conseguiremos ser uma pessoa de oração. Nunca. Se nós não entendermos que o Espírito Santo nos foi dado para nos capacitar a orar. Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, Ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E no versículo 27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são três pessoas iguais. Iguais na substância, iguais no seu poder. E a obra do Espírito Santo é a obra final, é a obra cabal. Porque o Pai nos escolheu,
O Filho nos redimiu. E o Espírito Santo nos converteu. E Ele veio habitar dentro de nós. O Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu e o Espírito nos converteu. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A nossa conversão é pelo Espírito. Uma vez que o Pai nos separa, nos escolhe para Ele, o Filho nos redime pelo seu sangue. Aí vem o Espírito Santo e sela, nos transformando, nos convertendo. E quanto mais cheio do Espírito você for, mais pessoa de oração você também será. O Espírito Santo está dentro de nós, porque nós não sabemos orar como convém. E Ele intercede por nós. Veja que coisa maravilhosa. Nós temos aqui um intercessor na terra, que é quem? O Espírito Santo dentro de nós. Mas também nós temos um intercessor celestial. Jesus Cristo. Ele está na presença do Pai, intercedendo por nós. Nós temos dois intercessores. Um intercessor na terra e outro no céu. Na terra é o Espírito Santo que habita em nós. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E no céu, nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos um intercessor, Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que te capacita a orar. Ele também é aquele que vai pegar as suas orações e vai levar as suas orações. E Ele vai fazer isso por meio da mediação de Cristo Jesus. Para que nós possamos receber aquilo que a gente está pedindo a Deus. Porque todo aquele que pede, recebe. Se a nossa igreja, ela não é conhecida como uma mega igreja. A nossa igreja não é conhecida como uma igreja badalada, uma igreja lotada de gente. A nossa igreja tem 35 anos. E agora, em maio, faz 36. A nossa igreja, ela não foi conhecida numa fase por uma coisa, outra fase por outra. A nossa igreja sempre foi conhecida como uma igreja de oração. Sempre foi conhecida como a igreja da palavra. Se a nossa igreja, ela quer continuar sendo uma igreja de oração, ela precisa continuar orando e clamando pelo enchimento e pelo poder do Espírito Santo. A preocupação dessa igreja não é ter 1.000 membros, 2.000 membros. Nós nunca nos preocupamos com isso. A preocupação da nossa igreja é ser uma igreja cheia do Espírito Santo. A ordem de Deus para a igreja não é ser uma igreja badalada no mundo, mas é ser uma igreja que faz toda a diferença na terra. Que seja uma agência do Espírito Santo. Que seja uma porta aberta da graça de Deus para todos aqueles que entrarem aqui. Então nós precisamos continuar orando e pedindo o poder do Espírito Santo. Porque o selo do Espírito Santo nós já temos. Ou seja, o Espírito Santo já está dentro de nós. E Ele tem uma vida de qualidade espiritual para nos dar. Efésios 6:18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por santos. Veja como que a palavra todos aparece nesse texto. Orando com toda oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas nós precisamos aprender a orar como? No Espírito. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito.
Às vezes nós separamos 1 hora para orar e nós só oramos 3 minutinhos, 5. Nós temos uma lista de coisas para a gente orar e pedir a Deus, e a gente pede aquilo tudo em 5 minutos, no máximo 10. Porque as palavras logo acabam. A oração logo dá sono. A oração logo se mistura com outras preocupações. E nós sempre reduzimos o máximo que nós podemos. Se é que nós oramos, reduzimos um pouquinho, 1 minutinho, 2, 3, o nosso tempo de oração. A lista de pedidos logo se esgota. Por quê? Porque nós não oramos como convém. Não sabemos orar como nos convém. Agora, tudo é diferente quando nós estamos no Espírito. Tudo é diferente quando nós oramos no Espírito. Porque quando você está no Espírito, você ora no Espírito, é o Espírito que vai colocando as palavras nos seus lábios. E você vai orando, e você vai orando, e você vai orando, e a oração não acaba, e não acaba, e nunca acaba, você continua orando, e você não se cansa, e você ora cada vez mais, porque na verdade o Espírito está colocando as palavras nos seus lábios, e vai fluindo. E você gasta um tempo precioso de oração. É o Espírito Santo quem nos conhece. E antes que as palavras cheguem à nossa mente, à nossa boca, Ele já sabe tudo. Ele já sabe todas as coisas. E é o Espírito Santo que perscruta as profundezas de Deus para nos mostrar, para nos revelar, para nos ensinar. É o Espírito Santo, através da oração que vai trazer o consolo que você precisa. Consolo que você precisa não está no laudo médico. O consolo que você precisa não vai vir das mãos do seu patrão, não vai vir das mãos do presidente, não vai vir das mãos da política. O consolo que você precisa virá do Espírito Santo para você através da sua oração. Porque você ora no Espírito e o Espírito Santo é consolador. Ele vai trazendo paz para a sua alma. Às vezes o seu problema nem resolvido está. Às vezes o mundo está desabando lá fora. Mas você está no Espírito, você orou e você está sentindo paz. Você está sentindo consolo. É o Espírito Santo, através da oração, que vai trazer sabedoria que você precisa. Sabedoria. Discernimento. O crente que anda no Espírito, que vive no Espírito, ele tem sabedoria para lidar com as coisas. Você vai ver que às vezes está todo mundo na mesma igreja, mas um vai tomando uma decisão atrás da outra, completamente descabida, a vida daquela pessoa vai dando tudo errado. E o outro vai avançando, vai progredindo. E muitas vezes as oportunidades foram as mesmas. Só que teve um que buscou o Espírito, que orou do Espírito, que deixou que o Espírito falasse mais forte, que foi cheio da sabedoria do Espírito e foi tomando suas decisões no poder do Espírito. Recebendo sabedoria, recebendo discernimento, para tomar as decisões acertadas. O Espírito Santo, através da oração, então vai te consolando. Através da oração, o Espírito vai te dando sabedoria. Através da oração, o Espírito vai dando direção para a sua vida. Direção para a sua vida. É o Espírito que, através das orações, também vai nos dando dons espirituais. O Espírito, através das orações, vai moldando o caráter de Cristo em nós. Vai produzindo fruto do Espírito em nós. Fruto do Espírito não é algo que acontece automaticamente. Aliás, não existe automatismo da fé. A nossa vida de fé não é um botão que a gente aperta e acontece. Vamos lá na terça-feira do não sei o quê, na quarta-feira da vitória. Não é um botão que se aperta, não é uma agenda que se marca com horário e data para que as coisas aconteçam.
mas é uma vida diária de busca do Espírito, de quebrantamento, de humildade, de choro, de lágrimas e de carência do Espírito Santo. Através da sua oração, o Espírito Santo vai produzindo fruto na sua vida. Fruto do Espírito. Tudo que Deus tem para mim vem através da mediação de Cristo Jesus, e é no poder do Espírito Santo que eu recebo. Tudo. E por isso, irmãos, que muita gente não entende esse texto de Lucas 11, do 9 ao 13, que é o texto que nós estamos. Porque muita gente só ora a Deus pedindo pão. Só ora a Deus pedindo cura. Só ora a Deus pedindo para não morrer. Só ora a Deus pedindo as coisas dessa vida, desse mundo. Jesus está fazendo uma pergunta aqui. Ora, vós que sois maus, sabeis dar coisas boas, sabeis dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Qual é a condição aqui? A condicional aqui para receber aqui é o quê? É pedir. É orar. Se a gente sabe que a condição para receber é orar, por que a gente não ora? A gente pede tudo. A gente pede o dinheiro, a gente pede emprego, a gente pede saúde, a gente pede carro, a gente pede roupa, a gente pede viagem, a gente pede que o salário melhore, a gente só pede coisas materiais. É claro que você precisa de coisas materiais e você tem que pedir a Deus, e Deus tem poder de dar. Mas tem hora que a gente só pede isso. Efésios 3:14, Paulo faz uma das mais profundas orações que existem na Bíblia. Você nunca leu Paulo orando e pedindo coisas materiais? Por comida, um cuidado? Não, Paulo orava no Espírito, Paulo orava cheio do Espírito, Jesus também orava cheio do Espírito. Em Efésios 3:14 ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E quem é o Pai aqui? É o Pai da terra? Não, é o Pai celestial. Ele prossegue: de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, diga toda a família, diga tanto no céu, família do céu, como sobre a terra, família da terra. Então, a família de Deus está dividida em 2 andares. Tem a família do céu, daqueles que já estão lá, e tem a família da terra. E assim como nós dobramos nosso joelho aqui e oramos a Deus aqui, a família do céu também se dobra diante do Pai. A família do céu se dobra diante dele. E a família da terra também se dobra diante dele. E aí Paulo também vai dizer, em Efésios 3:16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Deus concede poder para você ser fortalecido no seu interior. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Significa o quê? Quanto mais cheio do Espírito você estiver, mais fortalecido interiormente você estará. Quanto mais cheio do Espírito você estiver, mais você será um crente fortalecido. Você vê um crente fraco, um crente que se rende a qualquer problema, um crente que emburra a cara com qualquer coisa, um crente que se prostra com qualquer situação que acontece na vida dele, falta fortalecimento do Espírito.
Falta poder do Espírito. Quanto mais poder você tem, quanto mais fortalecido pelo Espírito você é, mais você será forte interiormente. É o poder do Espírito Santo dentro de você. É a presença do Espírito Santo controlando você de dentro para fora. O Espírito Santo controla você quando você está no poder do Espírito. Pela misericórdia de Deus, esse fim de semana eu precisei ir para São Paulo. Aliás, eu soube que o culto foi uma bênção aqui, domingo passado. Quem aqui esteve, domingo passado? Eu fiquei sabendo que eu nem fiz falta aqui. O culto foi ótimo, foi muito bom. Nem fez falta, pastor Renato. E aí, pela misericórdia de Deus, eu estive lá para receber o diploma, né, do curso que eu fiz. E aí, para a gente não vir embora muito tarde pela estrada, ficamos num hotel lá. E aí, num belo momento, estávamos na piscina, meu filho e eu. A piscina com a água aqui. E Gabriel nada muito bem, melhor do que a gente. Estava lá na piscina. Só que a gente precisou ir de um lado para o outro, a piscina longa. E o movimento dentro da piscina com aquela água muito alta, o movimento era muito lento. A gente teve uma dificuldade de chegar lá do outro lado. Só estava eu e ele. Eu disse, filho, olha só, assim é a nossa vida quando regida pelo Espírito Santo, pelas águas do Espírito Santo. O nosso movimento muda, a nossa postura é transformada. A gente quer a velocidade que a gente tinha lá fora, mas a gente não tem. A gente quer o mesmo movimento que a gente tinha e a gente não tem. A gente é controlado pela água. A água nos comprime, a água muda o nosso jeito. Assim é o Espírito Santo. É impossível você estar vivendo uma vida no Espírito Santo e você continuar sendo a mesma pessoa. Como é impossível você estar fora da água e dentro da água e você ter o mesmo movimento. Percebi que ele me olhou atentamente e absorveu aquilo. Assim é a nossa vida no Espírito. É o poder, é a presença de Deus que te controla, que te dirige, que te direciona, que te comanda. A sua carne quer fazer outra coisa, quer se precipitar, quer ser mais rápida, mas o Espírito está ali e ele vai trabalhando lentamente na sua vida. Ele trabalha de dentro para fora. De dentro para fora. Efésios 3:17, Paulo continua e diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, como todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O Espírito Santo está aqui, a Trindade Santa está aqui. Veja, mediante o seu Espírito, conhecer o amor de Cristo, toda a plenitude de Deus, Espírito, Filho e Deus. As três pessoas da Trindade aqui na oração de Paulo, porque quando o Espírito Santo está dentro de nós, o Pai também está dentro de nós, e o Filho também está dentro de nós, porque eles são três em um. Que coisa linda, irmãos. Se o Espírito Santo habita em você, o Pai também habita em você, e o Filho também habita em você. Paulo prossegue a oração, e ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, Jesus disse para os seus discípulos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que ele diz para nós não andarmos ansiosos? Porque Deus sabe. Porque Deus nos conhece. Porque o nosso Deus é aquele que cuida de nós. Porque Ele sabe cada detalhe da nossa vida. Ele sabe de coisas da nossa vida que nós nem sabemos.
E se nós estamos aqui hoje, irmãos, e se a nossa vida foi preservada e nós estamos aqui, é Deus. É Deus. Não tem outra resposta. Então vamos entender que esse meio de graça chamado oração é o meio mais precioso que existe para a vida da igreja e para a vida do crente. O crente que ora é cheio do Espírito Santo. E quanto mais cheio do Espírito Santo, mais ele ora. O crente que ora é cheio do Espírito Santo. E quanto mais cheio do Espírito Santo, mais ele ora. Todo que pede, recebe. Todo que pede, recebe. Todo o que pede, recebe. Eu quero desafiar vocês hoje, nessa manhã. Nós estamos enfrentando dias incertos. O negócio estava estremecido lá fora. Parece que por um momento deu uma acalmada. E agora parece que a água está fervendo outra vez. Vivemos dias incertos. A grande verdade é que nós não sabemos o que nos espera lá na frente. Nós não sabemos o que nos espera lá na frente. Mas uma coisa a gente sabe: o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. E nós podemos orar nele. E nós podemos orar através dele. E ele vai interceder por nós. E ele vai explicar para Deus tudinho, tudo aquilo que se passa dentro de mim e dentro de você. Ele vai explicar para Deus. E ele vai suprir, ouça isso, ele vai suprir todas as nossas carências e todas as nossas necessidades. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Vou pedir a ajuda do Jefferson, do Marlon. Vamos cantar um corinho antigo. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder. Espírito, enche o meu ser. Em seguida a gente vai orar. Espírito, encha-me. Mais uma vez, Espírito, põe a mão no seu coração. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder. Enche-me do teu poder. Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Agora levante as suas mãos e declare: minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante.
diante do teu altar, diante do teu Vamos cantar: Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. Irmãos, o Espírito Santo está aqui em nosso meio. O Pai Celestial está aqui em nosso meio. Jesus está aqui em nosso meio. Ore no Espírito, cante no Espírito. Se você tem o Espírito, você vai perceber isso. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Oh, Espírito, Espírito, vem sobre nós, Espírito, enche-nos, Espírito, Espírito Santo de Deus. Oh, enche-nos, Espírito, Espírito, oh, Espírito Santo de Deus, oh Senhor, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Irmãos, se a tua perna está boa, eu vou pedir que você fique de joelhos aí no seu lugar. Vamos orar de joelhos. Orar de joelhos é orar quebrantado, é se humilhar. Ore em cima da tônica desse sermão. Ore dizendo: Pai Celestial, dai-me mais do teu Espírito. Ter mais do Espírito é ter mais de Cristo. O pedido aqui é mais específico. Quanto mais o Espírito Santo dará àqueles que o pedirem.
Deus, nós estamos diante de Ti nessa manhã. E Tu sabes o quanto o nosso coração, a nossa natureza, a nossa carne é contrária à oração. Muitos nem gostam de orar, não querem orar, ainda criticam quem ora. A verdade, Senhor, é que há uma indisposição da carne em gastar tempo de oração a Ti, de estar na Tua presença em oração. Mas o Senhor está nos ensinando hoje que nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos da intercessão do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a orar no Espírito. Precisamos que o Espírito Santo expresse através de nós o que o Senhor tem de melhor para nós, para que possamos expressar o amor de Cristo, para que possamos receber de Ti, Senhor, essa paz inexplicável, esse gozo infindável, esta alegria, esta satisfação que só existe na Tua presença, que só existe na Tua pessoa. Ó Deus, derrama sobre nós este espírito de graça e de súplica. Queremos mais da Tua graça. Já temos a Tua graça em Cristo Jesus. Já temos o Espírito Santo que aplicou a graça de Jesus na nossa vida. Mas queremos ser um povo de súplicas. Queremos ser um povo de oração. Queremos ser um povo de intercessão. Ó Senhor, faz da oração o nosso prazer. Faz da oração a nossa satisfação. Faz da oração o nosso deleite, Senhor, a nossa alegria. Guarda-nos hoje, Pai. Guarda-nos no futuro, Senhor. Não sabemos o que nos espera. Guarda-nos dos vírus, guarda-nos das suas variantes, guarda-nos, ó Deus, das notícias ruins. Proteja-nos, Senhor. Sustenta-nos, ó Deus. Que venhamos descansar à sombra do Onipotente. Ó Pai, que praga nenhuma chegue à nossa casa. Que o Senhor dê ordem aos Teus anjos para nos guardarem dos tropeços. Que o Senhor dê ordem aos Teus anjos para nos protegerem de pessoas ruins, para nos proteger do maligno. Livra, Senhor, os nossos pés da queda. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, dos laços de iniquidade. E nos proteja, Senhor, de uma forma sobrenatural. Que tenhamos uma vida, Senhor, de busca intensa, incessante na Tua presença. Essa é a nossa oração. Simples, humilde, diante desse Pai Celestial tão poderoso, tão amoroso e tão grandioso como nós. Oramos em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Através da minha oração me achei em Tua presença. Vou tocar em Teu coração e receber a recompensa.
esperança. Vou pedir sem duvidar, o meu Deus não vai negar. Confiando na palavra, eu sei, Deus me responderá. Vou orar, vou clamar, e o Senhor me responderá. Vou orar, vou clamar, e o Senhor me responderá. Eu vou pedir com fé e alcançar a promessa. Eu vou pedir com fé e o Senhor me ouvirá. Eu vou pedir com fé ao Deus do impossível. Eu impossível vai acontecer. Oh Senhor, nós queremos te louvar de todo o nosso coração. Já podemos ver as portas se abrindo, já podemos ver uma escada, Senhor, que liga a terra e o céu, e os anjos do Senhor descendo, subindo, subindo e descendo, recebendo ordens do Senhor para nos abençoar. Te louvamos por todas as coisas, ó Pai. Cada lágrima que cai dos meus olhos vai regar a minha esperança. Vou pedir sem duvidar, o meu Deus não vai negar. Confiando na palavra, eu sei, Deus me responderá. Vou orar, vou clamar, e o Senhor me responderá. Eu vou orar, vou clamar, e o Senhor me responderá. Eu vou pedir com fé e alcançar a promessa. Eu vou pedir com fé e o Senhor me ouvirá. Eu vou pedir com fé ao Deus do impossível. Eu impossível vai acontecer. Eu vou pedir com fé e alcançar a promessa. Eu vou pedir com fé e o Senhor me ouvirá. Eu vou pedir com fé ao Deus do impossível. Eu impossível vai acontecer. Oh, vai acontecer. Vai acontecer na minha vida, na sua vida, na sua casa, na nossa igreja. Feche os seus olhos. Senhor, faz um milagre na vida desse irmão. Faz um milagre na vida dessa irmã. Existem coisas acontecendo que só o Senhor pode fazer. Faz, Senhor. Faz
o milagre da tua providência. Faz aquilo que só o Senhor pode, porque quando o Senhor faz, ninguém pode desfazer. Quando o Senhor quer, tudo pode acontecer. E para nós, tudo nível ao que crê. Faz o milagre. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Só queremos te pedir uma coisa: o milagre da tua providência. Que esse milagre bata a porta desse irmão, dessa irmã. Que esse milagre alcance essa vida, esse organismo, essa saúde, esse lar, esta família, esse casamento, esta vida financeira, esta vida espiritual. Faz o milagre. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu amor. E sabemos que o Senhor abençoa aqueles que em Ti confiam. Aleluia. Pai, como eu confio no Teu amor. Pai, como eu confio no Teu favor. O Senhor é o Deus galardoador para aqueles que confiam. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Ficaram à beira do caminho, Pai, mas eu não vou ser assim, Pai. Declare isso a Ele: eu vou até fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar. Esse Deus que não falhou falhará. Esse Deus que não falhou nem falhará. Esse Deus que não falhou, mas eu não vou ser assim. Mas eu não vou ser assim. Assume esse compromisso. Diga: Senhor, eu vou até o fim. Eu vou até o fim, Senhor. Eu não vou duvidar do Teu amor. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Abre a porta e fecha a porta quando quer. Ele continua sendo Deus. Eu seria louco em duvidar. Esse Deus que não falhou falhará. Esse Deus que não falhou nem
uma vez. Desse Deus que não falhou e não falhará. E não falhará. Aplauda mais forte a esse Deus. Aplaude a Deus Pai. Aplaude a Deus Filho. Aplaude a Deus Espírito Santo. Essa trindade santa, maravilhosa, maravilhosa, que fez morada em nós, para sempre, e sempre, e sempre. Glória a Deus.